Olá, bom dia! No programa de hoje você vai conhecer uma incubadora para arquitetos. Em tempos de aperto nas finanças, como economizar no condomínio. E ainda um outlet de aluguéis e vendas. Uma imobiliária aposta em facilidades para fazer mais negócios. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. Você já deve ter ouvido falar dos espaços de trabalho compartilhado, certo? Pois nós visitamos uma proposta de coworking só de arquitetos que estimula a troca de ideias e projetos entre esses profissionais liberais. A gente está aqui no escritório de arquitetura da Clarice Mancuso, que acabou aproveitando um espaço que ela tinha, que estava em desuso, para criar uma incubadora de arquitetura. Por que, Clarice, uma incubadora de arquitetura? Realmente, às vezes eu até penso, por que eu botei esse nome, não chamei de coworking? Porque chamando de coworking, todo mundo já saberia a motivação. É um espaço realmente que vários profissionais vão dividir. Mas por que incubadora? Eu diria o seguinte: eu estou numa faixa etária, com 35 anos de formada, que eu não estou mais com aquele pique para pegar projeto, tocar obra. E eu acho, assim, um pouco, é uma coisa talvez até egocêntrica minha, de não querer sair da área sem deixar pupilos. É uma sensação, assim, de querer passar uma bagagem. Então eu chamei de incubadora nesse sentido de que as pessoas estando comigo, eu estou lá em cima, é uma cobertura, né? E elas têm um espaço que é delas, pessoal, são mesas individuais, mas elas podem em qualquer momento me acionar e perguntar se tu tivesse no lugar, tu faria. Enfim, me dá uma sensação muito boa isso, passar o que eu sei. Porque só para arquitetos, a ideia não é abrir para outras profissões, né? Dentro do leque de arquitetura, mas vários nichos da arquitetura, mas é para manter esse leque, né? Exato, é para manter esse leque. Claro que hoje um design pode nos agregar algo. Ele pode estar trabalhando com estampas e está aqui dentro, porque eu utilizo estampas nos meus trabalhos. Então, assim, tem que ser profissões afins. E que profissões que se sintam bem num espaço assim onde o network é contínuo, não é um local que tu trabalhe no silêncio, é um espaço de movimento. E quem gosta de espaço de movimento é arquiteto, é publicitário, é design, não é advogado nem médico. E todo esse projeto de arquitetura teve um toque de reaproveitamento de materiais, né, Daisy? Quais materiais que vocês reutilizaram e como as pessoas podem se inspirar daqui a pouco aqui na incubadora para fazer nas suas próprias casas? Então, Flávia, esse era um espaço que era um escritório já do marido da Clarice, né? Ele estava ocioso, então ele tinha diversas mesas dessas de escritório antigas, com aquela lâmina com cor de ovo, né? Aquela coisa bem antiga mesmo. Nós readaptamos, né? Fizemos a copa, fizemos a nossa divisória, a nossa estante da sala de reuniões, o espaço café. E com todo aquele outro material que já estava aqui, das mesas, das divisórias, nós acabamos adesivando, né? Essa é uma excelente alternativa para a gente repaginar esses móveis, né? Deixando assim, de uma maneira, deixando eles mais descolados e também criando uma identidade visual para o espaço. Quanto a gente consegue economizar numa obra reutilizando materiais? A gente consegue economizar muito. Em termos de porcentagens, assim, não tem como dizer, né? Depende de projeto para projeto. Mas se a gente tem como reaproveitar quase até 100% de uma obra daqui a pouco, somente pintando, adesivando, mudando um acabamento, mudando um tecido, né? E então existem diversas alternativas, tudo depende da criatividade. Para o espaço de coworking se configurar, a gente criou então essas estações que são fixas, né? Nós temos 6 estações, cada uma com seu armário com chave, né? Para a pessoa poder colocar ali suas coisas com segurança.
nós temos armários compartilhados. E o que configura um coworking específico de arquitetura? Nós temos biblioteca de mostruários, né? Revistas da área, então a sala de reuniões também com um monitor, que é importante para apresentações de um arquiteto. Então, todas essas questões foram essenciais para que a gente criasse o coworking específico em arquitetura. Eu trabalhei muitos anos em escritórios de arquitetura e também sempre tive a minha clientela, né, fazendo alguns outros horários e, enfim, e eu sempre tive uma necessidade de ter um espaço, né, para essa minha clientela e eu não tinha esse espaço, né, eu só tinha o espaço dos escritórios. E como eu saí de um escritório o ano passado, eu resolvi então procurar esse lugar. Só que procurar o lugar remete a ter que alugar uma sala, são custos elevados hoje em dia. Então, para mim, fechou totalmente esse coworking e até porque eu gosto muito de trabalhar com mais pessoas, né, mais gente, com outro tipo de ideias, outro tipo de arquitetura. Enfim, eu acho que isso agrega muito. Então, para mim, fechou totalmente essa ideia da incubadora. Em tempos de crise, todo mundo quer cortar custos, né? Luz, água, alimentação, outros gastos ligados à casa, como as taxas de condomínio, por exemplo. Como reduzir? Para nos dar algumas dicas, a gente recebe hoje aqui no Imóvel Class TV a Cíntia dos Santos, gerente de condomínios da Crédito Real. Tudo bem, Cíntia? Tudo Bem-vinda. bem, obrigada. Bom, nessa época todo mundo quer cortar custos, né? Em condomínios, é possível cortar custos sem prejudicar serviço? Sim, temos algumas ações básicas, como a troca de lâmpadas, né? Que muitos síndicos com certeza já fizeram, que oferece aí uma redução na conta de uma economia de 80%, verificar vazamentos de água, tanto nas unidades internas como na área condominial. Mas o que vai impactar mesmo na redução vai afetar os serviços, porque de 40% a 60% do custo, da despesa de um condomínio tem a ver com a mão de obra, né? Tanto terceira como interna. Que tem a ver com jardinagem, portaria, limpeza, todos esses funcionários que prestam esses serviços para os condôminos, o condomínio. E eu acredito que se o condômino está incomodado, ele converse com o síndico. Vamos propor uma assembleia para discutir o assunto. O que gera mais custo num condomínio? É a mão de obra, serviço, portaria, limpeza, jardinagem, piscina. A mão de obra, tanto terceira quanto ou contratada direto, é o que traz mais custo. Ter uma administração profissional necessariamente é sinônimo de economia, Cíntia, ou não? É possível que entre os condôminos com um síndico dali se chegue a uma economia tão grande quanto um síndico profissional, por exemplo? É que vai depender do perfil do síndico. Nós temos síndicos que são extremamente exigentes, que estão no condomínio todos os dias, toda hora e conseguem dedicar, né, tempo para isso. Agora, se o síndico é um executivo, uma pessoa que não consegue dar atenção, o síndico profissional é uma alternativa bem interessante, que vai analisar custos, que vai oferecer algumas alternativas para reduzir, né? Uhum. Quais as dicas que tu daria para um primeiro momento de redução? Eu sugiro que os condôminos e o síndico convoque uma assembleia para discutir o assunto e que vejam se não podem abrir mão de certos serviços que às vezes, em épocas de não crise, né, a gente não abre mão, mas agora, daqui a um pouco, se eu tenho uma pessoa de limpeza 44 horas semanais, será que eu não consigo reduzir para 25, né? Tudo vai depender do tamanho do condomínio, do tamanho das áreas comuns, se eu tenho muito salão de festa, áreas de piscina, churrasqueiras, mas às vezes existem condomínios menores que têm essa possibilidade, né? Tem gente abrindo mão, inclusive, de portaria, aí o custo a redução. Que eu acho que é um dos custos mais altos. É alto, né? E principalmente em condomínios pequenos, que são poucas unidades, o valor é alto, às vezes
num condomínio de 18 casas, representa R$150, por exemplo, numa cota condominial. Tu é gerente de condomínios da Crédito Real, quer dizer, acompanha isso diariamente. Tu sente o impacto dessa crise na redução de serviços de condomínios? Ainda não sentimos, a gente começou a sentir um aumento na inadimplência da cota. E isso vai levar que o síndico mexa, porque se as pessoas, altere o valor, Claro. Se as pessoas não estão tendo condições de pagar aquela estrutura de custos, vai ter que ser mexido, né? Então, o síndico vai ter que pensar nisso. Óbvio que sempre tem uma necessidade, todos querem economizar, alguns mais, alguns menos, né? A alternativa daqui a um pouco de contratar o prestador direto e não com uma empresa terceira pode reduzir, mas aí traz outras consequências, porque o síndico vai ter que fazer a gestão dessa pessoa. Se a E pessoa tem coisas faltar, que são inevitáveis, por exemplo, o elevador, um condomínio que tem elevador, né? A manutenção é fundamental. Não tem como, né? E desativar um elevador, ficar com outro? É uma possível? alternativa também. Agora, por que eu sugiro sempre que leve para a Assembleia? Porque todos os condôminos têm que discutir o assunto. A nossa cultura não é essa, a cultura do brasileiro é terceirizar o problema, né? Ou jogar para cima e querer que as pessoas resolvam. Não, vamos discutir numa Assembleia. Podemos desligar o elevador num período, de repente não 24 horas, em algum período. Essas alternativas, na época de hoje, elas são, na minha visão, imprescindíveis. Inclusive, é uma oportunidade para as pessoas até mudarem a sua mentalidade, né? A gente acompanhou aí São Paulo com problema de água seríssimo, né? Talvez seja uma oportunidade também para reduzir. O importante é que cada um colabore, né? E aí entra uma certa dificuldade, né? Porque a nossa cultura, ela não é uma cultura de economia, né? A gente que compara e fica ouvindo algumas coisas assim dos alemães, né? De que eles não desperdiçam nada. O brasileiro ainda, pela abundância de tudo, apesar de nós reclamarmos muito, o Brasil é um país farto de tudo, né? E está na hora da gente começar a repensar mesmo, porque São Paulo, o que está vivendo e o que deve vir ainda nesse verão, né, é preocupante. Né? A Crédito Real tem um projeto chamado Condomínio em Foco, Cíntia, que é um encontro gratuito para discutir justamente estas questões, né? O que vocês mais têm ouvido nos últimos tempos? O Condomínio em Foco é um evento mensal, a gente faz normalmente às terças, mas às vezes, de acordo com o palestrante, a gente tem que mudar. E nós abordamos todos os assuntos, né? Ontem, inclusive, nós falamos sobre que ações o condomínio pode ter para minimizar ações trabalhistas, né? Porque isso também impacta em custo. Se o condomínio for condenado, os condôminos terão que dividir aquela conta, né? Imagina numa época dessa, que tu estás reduzindo o custo, vem uma despesa que tu não está nem planejando, né? Então, no outro encontro, nós trouxemos um palestrante que falou de como economizar, né? E são assuntos muito gostosos, são noites agradáveis e eu convido a todos, porque é aberto ao... Quem é que pode participar? Qualquer pessoa. Não precisa ter nenhuma ligação com a Crédito. Não, nós recebemos pessoas que não têm vínculo, que não são os nossos clientes e o nosso objetivo é informar, né? Até uma prestação de serviço nós fazemos até para a comunidade, porque temos interesse que as pessoas aprendam a viver ali no condomínio e, obviamente, se depois o cliente quiser fechar contrato conosco, vai ser muito bem-vindo, né? Quais são os assuntos que mais aparecem nesse tipo de reunião? Conflitos, né? Esse Isso é um grande assunto, problema, né? Conflitos em condomínio é o assunto top, né? Porque mesmo se é uma assembleia que vai discutir redução de custos, imagina, vai ter gente que está bem financeiramente e vai entender que não tem que abrir mão de nada. E outros não, né? Imagina hoje um funcionário público, condômino, eu me preocupo muito com isso, porque ele está com um salário parcelado e ele tem que escolher o que ele vai eleger, né? De contas a pagar, né? Então, esse é o desafio, né? É o desafio. Eu penso que condomínio é um mini Brasil, né? As pessoas, a assembleia, o síndico, as disputas, só que a maioria
vence, né? E opta pelo que É uma pequena fazer. sociedade. Que tem ali, com né? certeza. Agora, esses encontros são interessantes até para pessoas que moram, de repente, em casa, individual, né? Porque a luz subiu para todo mundo, né? É verdade, Sim, sim, água, quando aborda- quer dizer, é uma alternativa, uma Sim, possibilidade de sim. conhecimento, né? Sim, porque ontem mesmo, a legislação trabalhista, né? Às vezes a legislação ela é para todos. Então, ontem, as pessoas que participaram não precisavam ser síndicos ou condôminos, né? Iam se tratar de leis e como minimizar a ação trabalhista em qualquer área, né? Como é que o pessoal acompanha a programação desse projeto do Condomínio em Foco e faz para participar? Nós divulgamos internamente para o nosso cliente, divulgamos no site, no Facebook da Crédito Real e, às vezes, com algumas notícias, né, na imprensa. E a pessoa deve se inscrever no e-mail que está ali divulgado no material, né? Daqui a pouquinho a gente segue esse bate-papo com a Cíntia dos Santos, gerente de condomínio da Crédito Real, que lança também um outlet de aluguéis e venda de imóveis. Daqui a pouquinho a gente vai saber dessa novidade. Estamos de volta com o Imóvel Class TV, que hoje entrevista a gerente de condomínios da Crédito Real, Cíntia dos Santos. Cíntia, vocês estão lançando um outlet de imóveis. Que novidade é essa? A Crédito Real vem sempre, né, tentando inovar e o outlet de vendas e locação é algo diferenciado no mercado de imobiliárias. Estamos oferecendo para o consumidor descontos em vendas de até 25% e locação 20%. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar nesse. Então envolve locação e venda. Isso, exatamente. Então, e de imóveis usados. E novos, né? Então, o que acontece? Os funcionários entram em contato com o locador, né, ou o proprietário, informam da promoção e ele cadastra o imóvel lá para que o consumidor consulte as ofertas que tem e com certeza uma das coisas que a gente cuida muito é que o desconto seja real, né? Não pode colocar o valor em cima e abater, né? Esse valor de até 25% em vendas e 20% na locação é um desconto mesmo. Então, e vocês estão sentindo o resultado? Sim, muita procura. Porque o mercado está difícil, né, Cíntia? O mercado tanto de locação, Sim. eu acho, não sei, tu sente que algum está pior que o outro? Houve uma mudança radical, né, com no mercado de vendas, a falta de dinheiro no mercado para financiamento, né, o aumento dos valores de entrada, essa alteração das regras da Caixa Econômica Federal, isso tudo impactou em vendas forte, né? Então, não sabemos ainda quando isso vai mudar. Em locação, o que a gente percebe é que há um tempo atrás a gente renegociava os aluguéis para cima, porque os imóveis estavam valorizados, as pessoas estavam bem, e hoje a gente vê as empresas fechando, desocupando, pedindo renegociação para valores menores, né? Quer dizer, um momento bom para quem aluga. E preocupante, né? Porque a gente não gostaria de estar vivendo isso, né? Mas nós vamos ter que enfrentar essa crise. Agora, esse tipo de ideia até do outlet é uma boa alternativa, né? Para driblar essa crise. É isso que se tem que fazer nesse momento, né? A gente tem que ter ideias inovadoras para encontrar oportunidades nesse mercado. E o outlet é uma ideia, no meu entendimento, fantástica, né? Nova, diferente. E o pessoal conhece essas ofertas no site? No site da Crédito Real. Vai ter o banner do outlet e clica e ali busca as possibilidades. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Essa foi a Cíntia dos Santos, gerente de condomínios da Crédito Real, conversando com a gente aqui no Imóvel Class TV. Quais são as cores que vão estar nas paredes nos próximos meses? Nós vamos saber agora as tendências para você colorir a casa com os tons do momento. Aqui nesse grande painel de desenhos para colorir, a gente já consegue observar algumas cores que vão ser tendência 2015 e 2016. A Roberta vai nos explicar um pouquinho por que foi escolhido este leque de cores. Roberta.
Então, a Kine faz toda uma pesquisa dentro das macro tendências internacionais e traz para dentro da realidade do consumidor brasileiro, que tem os seus gostos e os seus vontades bem apropriadas, né? Então a gente faz essa seleção, essa curadoria de cores que vão refletir melhor e vão trazer aos ambientes mais a vitalidade e mais aconchego para os ambientes das casas. Legal, só vamos falar então quais são essas cores, assim, as principais aí. Então, assim, a pesquisa apontou tons bem importantes, assim, como alguns tons que derivam do marsala, dos tons quentes ali para os rosados, né? Os verdes, o verde água também teve bem presente. Tons assim, que a decoração está pedindo bastante, os tons de ocre, também tons de concreto estão bem em evidência nesse momento, né? E daí a escolha conforme o ambiente, conforme o objetivo de cada ambiente. A cor é um elemento muito importante na hora de decorar. Então é bem importante a pessoa pensar exatamente qual é o objetivo daquele ambiente, né? Então um ambiente que quer trazer mais aconchego, mais tranquilidade, ir para os tons mais claros. Um ambiente que busca mais criatividade, mais energia, ir para os tons mais intensos, que vão poder trazer os sentimentos e energias diferentes para cada situação. E uma casa pode ser transformada só mudando as cores das suas paredes, né? Certamente, assim, é uma coisa que a gente indica bastante. Tá enjoado da sua decoração, mas não tá querendo fazer uma grande reforma ou fazer um investimento muito grande em móveis, tu pinta uma parede, traz uma vitalidade bem grande para o ambiente e muda completamente o aspecto do ambiente. A gente segue falando de obra, esquadrias de alumínio, de madeira ou de PVC. Veja agora as características de cada uma antes de fazer a sua escolha. A madeira ela se encaixa melhor em ambientes residenciais, né? Pelo acabamento, pela beleza e a nobreza da madeira. E ela pode ser utilizada tanto natural como também com esmalte. E aí depende do que o dono vai querer colocar, né? Para a madeira se manter sempre bonita e viva, o ideal é que o dono faça uma manutenção periódica de 1 a 2 anos, dependendo da posição solar. Sempre utilizando steins ou seguindo o acabamento que já é condizente no condomínio. Então, ele lixa, pinta, renova totalmente a fibra. Quanto mais nobre, mais durável vai ser a janela dele. O PVC é um material mais sofisticado, né? As pessoas que moram em lugares com muito barulho, aqui a gente tem a opção até do vidro duplo, onde vai ter maior vedação acústica, né? É um material leve, onde a manutenção vai ser muito menor, pois ela já vem com vidro e pintada. Então, o dono aquele que não vai querer fazer todo ano a manutenção, a pintura, aqui ele encontra um produto que vai ter mais durabilidade, mais longevidade, não pega cupim. Então, assim, a gente trabalha com esse modelo, onde ele vai ter os 2 caixilhos e a tela mosquiteira. E aí vai deixar ventilando e evitar a entrada de bichos. Optamos também por fazer em manual ou motorizado, que seria essa opção, via controle remoto. Quem quiser estar no sofá ali, quer abrir a persiana ou quer fechar, tá batendo sol na TV, pode... Simples toque, ele vai ter a praticidade, né? Ele fica muito bom em casas da praia, onde tem maresia, principalmente em condomínios na praia, justamente por isso, baixa manutenção, não pega aquela maresia e não exige do dono lixar, pintar, anualmente chega no veraneio, tá com aquelas esquadrias abatidas, não. Só passa um paninho e ela tá renovada de novo. O alumínio é um material com custo um pouco menor que o PVC, né? A gente tem a opção aqui um alumínio branco, pintura eletrostática, mas também existe bronze, anodizado, outros acabamentos ou simplesmente o natural. O alumínio ele é interessante porque ele também tem uma grande longevidade, 10 anos de garantia, a manutenção dele é baixa, não pega cupim, não enferruja, né? Então um pano úmido a gente já consegue deixar ele branco de novo. Aqui a gente tem a opção também motorizada, mas a gente trabalha com ela manual.
Diferenciado a palheta do alumínio, né, uma palheta com poliuretano internamente, o que também ajuda, né, a diminuir a entrada dos raios solares. Ele também tem a opção para vidro acústico, vidro duplo, onde vai reduzir bastante a entrada de ruídos. A folga dele é mínima, né, principalmente utilizado em ambientes corporativos, né. Ele dá um ar assim mais clean no ambiente, né. Faltam 54 dias para o 9º Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul. Por que expor? É uma oportunidade de se relacionar com as melhores empresas do mercado e gerar novos negócios e contatos com esse networking. Não perca! O Imóvel Class TV volta no sábado que vem com mais notícias de decoração, arquitetura e do mercado imobiliário. Um ótimo domingo para você e até lá!